O direito brasileiro, ele não para, né? Tá sempre em movimento, sempre mudando. E a gente está vendo uma tendência muito clara: sair daquelas regras super rígidas para soluções que funcionam melhor no dia a dia, mais ágeis, mais práticas. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo nas transformações que estão, olha, redesenhando tudo, desde o inventário da família até como se abre uma empresa. Bora entender juntos para onde a lei está caminhando? E para essa nossa jornada, a gente tem um guia de primeira. Toda esta análise é baseada no caderno de estudos do projeto ENAC Turbo, que foi cuidadosamente elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Pensa nesse material como um verdadeiro mapa, sabe? Ele mostra direitinho as decisões judiciais mais quentes, aquelas que estão agora mesmo, nesse exato momento, construindo o futuro do direito no Brasil. Então, para começar com tudo, quero lançar uma pergunta que, olha, até ontem a resposta parecia óbvia. Imagina só, um inventário com testamento. Dá para resolver isso direto no cartório, em poucos dias, sem precisar de um juiz? Durante décadas a resposta era um não bem grande, bem sonoro. Só que o jogo virou. E é exatamente aqui que a nossa viagem pela modernização da justiça começa de verdade. Vamos falar da primeira grande onda de mudança, uma palavra que está na boca de todo mundo do direito: desjudicialização. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. É pegar aqueles processos que se arrastam anos nos tribunais e levar para um lugar mais rápido, mais consensual, tipo o cartório. E o inventário, sem dúvida nenhuma, é o melhor e mais poderoso exemplo dessa verdadeira revolução. Olha só essa tabela, ela deixa tudo preto no branco. Na coluna da via judicial, a gente vê a regra antiga. Tinha testamento? Tinha herdeiro menor de idade ou incapaz? Pronto. Era obrigatório ir para a justiça, era o caminho das pedras, longo, caro. Agora, foca na coluna da via extrajudicial. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, veio e virou a mesa. Agora, mesmo com o testamento, o cartório é uma possibilidade. Claro, precisa de uma aprovação prévia do juiz para o testamento, mas já é um passo gigante. E o mais incrível, até com herdeiros incapazes, a porta do cartório se abriu. A única coisa que ainda trava tudo e manda para o juiz é uma coisa: briga. Se não tiver acordo entre os herdeiros, aí não tem jeito. Mas calma lá, essa flexibilidade toda não é bagunça não. Para pegar esse atalho do cartório tem algumas regras de ouro. A primeira e mais importante de todas, consenso. Todo mundo tem que concordar, sem exceção. A segunda, o testamento precisa sim passar pelo crivo de um juiz antes, para ele ser aberto e validado. Terceiro, e isso é fundamental, a proteção dos incapazes. A divisão dos bens tem que ser matemática e igualitária para não prejudicar ninguém. E por último, o papel do tabelião, que é importantíssimo. Ele vira um verdadeiro fiscal da lei, conferindo se está tudo nos conformes. Ok, saindo um pouco dos inventários, vamos entrar num outro campo fascinante: o direito de família. A ciência não para, né? E com ela surgem novas formas de construir uma família. O direito, claro, não pode ficar para trás. Ele precisa correr junto para dar segurança e clareza para todo mundo que está nesse projeto de vida. E aqui tem um ponto que, nossa, é a base da segurança jurídica para essas novas famílias. É o caso da reprodução assistida heteróloga, sabe? Aquela que usa o material genético de um doador. A lei aqui é taxativa, não deixa margem para dúvida. O doador não tem nenhum vínculo de pai ou mãe. Nenhum. Isso quer dizer o que na prática? Zero risco de alguém bater na porta depois pedindo pensão ou querendo parte na herança. A filiação, com todos os direitos e deveres, é de quem sonhou, planejou e realizou o projeto de ter um filho. E o mais legal é ver como o processo ficou prático. O caminho é super direto. Saiu da clínica, vai para o cartório e pronto, a família está formada no papel. A declaração do diretor da clínica é o documento mágico que resolve tudo. Isso não só protege o sonho dos pais, como também, olha que avanço, simplifica demais o registro para casais homoafetivos. Garante a dupla maternidade, a dupla paternidade, sem precisar daquela via-crucis judicial. É mais um exemplo claro do direito ficando mais inteligente e rápido. Beleza, agora vamos mudar de área de novo, saindo da família e entrando de cabeça no mundo dos negócios, no direito empresarial. E adivinha, a lógica é a mesma: simplificar. As mudanças mais recentes querem basicamente duas coisas: facilitar a vida de quem quer abrir um negócio e, ao mesmo tempo, deixar as regras sobre a responsabilidade dos donos bem mais claras. Ah, essa mudança aqui foi aplaudida de pé pelos empreendedores. Lembra da antiga Eireli? Aquela que está ali na esquerda. Ela pedia um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Era uma barreira de entrada gigante para muita gente. Pois bem,
ela não existe mais. Foi extinta. No lugar dela veio a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. E qual é a grande sacada? Zero exigência de capital mínimo. Nada. Isso simplesmente democratizou a proteção do patrimônio. Agora qualquer empreendedor, do pequeno ao grande, pode separar o que é seu do que é da empresa de um jeito muito mais fácil. É um empurrão e tanto para empreendedorismo. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que tira o sono de qualquer empresário: em que situação o patrimônio pessoal, a casa, o carro do dono da empresa, pode ser usado para pagar uma dívida do negócio. A regra é separação, mas existem exceções. É a famosa desconsideração da personalidade jurídica. Mas a grande questão é: quando exatamente essa muralha de proteção pode ser derrubada? Para entender isso, a gente precisa pensar no conceito principal. A lei enxerga a empresa como uma pessoa e o sócio como outra pessoa. São duas coisas diferentes, com patrimônios diferentes. A desconsideração da personalidade jurídica é o ato de, literalmente, ignorar essa separação, de rasgar aquele véu que protege os bens do sócio. Justamente por isso é uma medida super drástica. É a exceção da exceção, só para casos de fraude, de abuso mesmo. E a regra para aplicar essa medida é bem dura, é a chamada teoria maior. Presta atenção nisso, que é ponto de prova. Não basta a empresa estar endividada. A empresa quebrar por si só não é motivo. É preciso provar o abuso. E o que é esse abuso? São duas situações. Ou o desvio de finalidade, que é usar a empresa para dar um golpe, para fraudar, ou a confusão patrimonial, que é quando o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio viram uma coisa só, uma bagunça total. Se não aprovar de forma clara uma dessas duas coisas, o escudo que protege o patrimônio do sócio continua de pé, firme e forte. Chegamos no nosso último bloco, e aqui o tema é sobre um equilíbrio bem delicado. De um lado está o direito de propriedade de cada um, do outro, o interesse de toda a sociedade em proteger, por exemplo, nosso patrimônio histórico e também em garantir que os negócios sejam seguros. Essa frase aqui é um resumo perfeito de uma decisão super importante do STF. Sabe o que é tombamento, né? É quando o poder público impõe limites ao imóvel para proteger o valor histórico dele. A regra geral é: o dono não ganha indenização por isso. A ideia é que preservar a história faz parte da função social da propriedade. Mas, sempre tem um mais, e essa exceção é importantíssima. E a exceção é essa aqui. Se as restrições do tombamento forem então, mas tão pesadas, que o imóvel perde todo o seu valor econômico, quer dizer, o dono não pode vender, não pode alugar, não pode fazer nada que gere dinheiro, aí a história muda de figura. Na prática, é como se o Estado tivesse desapropriado o bem. E aí, a regra é clara. O dono precisa ser indenizado e indenizado de forma completa, pelo valor total. Agora um ponto bem prático, do dia a dia dos negócios, que também fala desse equilíbrio. Imagina a cena. Uma dívida foi para protesto no cartório. Aí o devedor consegue uma liminar na justiça e suspende o protesto. Ok, o ato final foi pausado. Mas o cartório já trabalhou, certo? Ele protocolou, ele notificou. O que a justiça decidiu é que, se lá na frente o devedor desistir da ação ou fizer um acordo e pagar, aqueles serviços que o cartório já fez têm que ser pagos. É justo, né? É o reconhecimento de que trabalho feito tem que ser remunerado. Bom, a gente passou por vários pontos, né? Inventário, família, empresas, propriedade. E agora, na reta final, a gente consegue juntar todas essas peças do quebra-cabeça. O que todos esses exemplos mostram pra gente? Qual é a direção que o direito brasileiro está seguindo? Dá para ver que tem um padrão bem claro se formando. O que a gente vê é um grande movimento em busca de um direito mais eficiente, um direito que prefere soluções rápidas fora do tribunal, um direito que está se adaptando à vida como ela é, sabe? Reconhecendo as novas famílias, facilitando a vida de quem quer empreender. A tendência é fortalecer o papel de agentes como os tabeliães e, ao mesmo tempo, proteger quem age certo, quem age de boa fé, com regras mais seguras. No final das contas, o que se busca é um sistema de justiça mais pé no chão, mais ágil e, por consequência, muito mais justo. E, para a gente fechar com chave de ouro, fica aqui uma reflexão do próprio professor Marcelo Lessa, o autor do material que guiou toda essa nossa conversa. Ele diz: nossa função é nobre e essencial. Estudem com esse propósito em mente. É uma mensagem poderosa, né? Um lembrete de que tudo isso que a gente discutiu não é só teoria de livro. Isso impacta a vida real das pessoas, resolve problemas, protege sonhos, mostra o papel fundamental do direito na construção de uma sociedade melhor. E fica então a pergunta no ar para a gente pensar. A gente viu a revolução nos inventários, nas empresas, nas famílias.
Qual será a próxima fronteira? Onde mais a gente precisa trocar a burocracia pela agilidade e pelo bom senso? Porque uma coisa é certa, a evolução do direito não para. E a próxima grande mudança, bom, ela pode já estar batendo na porta. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim a plataforma avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!